Saudações, meu nome é Aldenor Pimentel, eu sou escritor, nasci em Boa Vista e hoje vou apresentar para você a minha produção literária. São contos premiados em concursos literários nacionais e internacionais e publicados em livros e revistas literárias. Atualmente eu tenho mais de 50 prêmios em concursos literários nacionais e internacionais. Também tenho 3 publicações individuais. Esta é uma história curta de humor que se chama Deus para a Presidência. Ela foi selecionada numa chamada internacional e foi publicada em 2015 em Portugal. Este é o meu primeiro livro de contos, se chama Livrinho da Silva. É uma publicação independente e tem histórias de humor, tem romance, policial e é para todos os gostos. São várias histórias que giram em torno desse universo da leitura, da literatura, de ler e de escrever. E o meu trabalho mais recente é este cordel que se chama A Inacreditável História do Milho Gigante. É um cordel com elementos regionais, tem milho, tem tamanduá, crianças, jovens e adultos gostam e espero que você goste também. Agora nós vamos ao primeiro conto de minha autoria, se chama Sorte Grande. Nunca fui homem de sorte, ainda que tentasse. Toda semana era sagrado, eu tava lá fazendo minha fezinha. Comecei com o jogo do bicho. Tentava o leão e era vaca na cabeça. Ia pro pavão e dava zebra. Larguei os bichos, mas fiquei com os cavalos. De corrida. Arriscava no azarão, ganhava o favorito. Apostava no invicto, vencia o estreante. Abandonei os cavalos e procurei os cassinos. No caça-níquel eu achei que encontraria maré de sorte e nada. Apostei minhas fichas na roleta e saí rodado. Tentei minha última cartada e saí de mãos abanando. Desesperado, parti pro tudo ou nada. Joguei na Sena, Mega Sena, Telecena, apostei no Ayrton Senna e perdi. Uma hora eu frequentava até bingo de igreja, não fugia nem de par ou ímpar, e se alguém me punha à prova eu peitava. Quer apostar? Só sei que nessa aí tudo que eu ganhei foi prejuízo. Percebi que precisava virar o jogo e desse dia em diante minha sorte mudou. Parei de fazer apostas. E agora toda vez que eu não jogo ganho o dinheiro que eu deixei de gastar. Com isso já fiz uma bela grana. Fala a verdade, isso é ou não é tirar a sorte grande? O conto Sorte Grande foi selecionado para publicação no Prêmio Literacidade 2016 da editora Literacidade, na categoria Contos Breves. Ele também foi publicado na 11ª edição da revista Literalivro e foi publicado no meu livro de contos Livrinho da Silva. Como nasceu essa história? De uma conversa minha com a minha irmã e meu cunhado sobre apostas, jogar na loteria, e a gente falava de pessoas que jogam a vida toda e não ganham o prêmio em dinheiro. E aí na hora eu brinquei dizendo que é por isso que eu não jogo, porque toda vez que eu não jogo, eu ganho. Achei tão legal, tão engraçado essa piada, que eu transformei isso em um conto. Uma curiosidade dessa história é que ela tem um ritmo. Assim como toda piada, toda história de humor, ela precisa de um tempo para ter graça, para ser engraçada. E aí esse foi o meu desafio, foi escrever essa história num ritmo que ela permanecesse engraçada do começo até o fim. Agora nós vamos com a história A Luta do Povo de Santier contra o Exército de Concreto Armado. Camus tira do pescoço o crachá de funcionário público e bate o ponto. Passa pela catraca na saída da repartição e na esquina pega o ônibus onde se lê Noroeste. Desabotou o nó da gravata e pela janela vê o cinza do concreto curvilíneo do plano piloto transformar-se pouco a pouco no verde queimado da vegetação rasteira e de arbustos retorcidos do cerrado, a disputar espaço com arranha-céus. Em pouquíssimos minutos, solicita parada, desce e caminha alguns quilômetros, até chegar diante de um casal de ipês que juntos formam um portal verde. Camus tira os sapatos, pede permissão dos espíritos e, descalço, atravessa o portal que o leva a outro universo. Do lado de lá, seus pés nus tocam o chão sagrado. Ele respira fundo, ouve o canto dos pássaros e sorri. Está no santuário dos pajés. Ali onde não há reis ou presidentes, nada sobra ou falta, tampouco há por que se apressar, o tempo é suspenso. O presente anda de mãos dadas com o passado e o futuro. Naquele lugar, colhe-se o que se planta. Todos se olham nos olhos e é possível enxergar o horizonte.
Camus nem dá o segundo passo sem ouvir os gritos eufóricos dos filhos, que correm em sua direção e o abraçam. Arrastam-no pelos braços e o levam até a fogueira, onde os demais o aguardam enquanto entoam cantorias. Logo, passam-lhe o violão e ele toca canções que o fazem lembrar os irmãos que partiram. Os mais jovens registram tudo em fotos e vídeos e já postam na rede. Entre uma música e outra, Camus conta a história do bravo guerreiro Santier, que lutou contra grandes inimigos para que pudessem repousar agora sobre aquela terra. A sensação é de que Santier está ali. E está mesmo. Camus o convida a se juntar à roda e as crianças pedem ao grande guerreiro que conte novamente sobre a batalha pelo santuário. Os olhos dos curumins não piscam. Ninguém quer perder um segundo dos passos do guerreiro que enfrentou espíritos funestos, gigantes de aço e exércitos de concreto armado. Santier então conta que ele e os parentes, depois de muito caminhar, decidiram que ali seria o seu refúgio, porque foi onde reencontraram o espírito dos ancestrais. No cerrado, a meia distância da capital de concreto em construção, podiam falar a própria língua, cantar como os antigos e dançar com os espíritos da natureza. A casa foi feita com uma grande abertura no teto, por onde era possível ver as estrelas e se comunicar com os parentes mais distantes. Ali, viviam em festa. Mas um dia o toré foi interrompido por um ronco misterioso e assustador. Os mais velhos procuravam acalmar as crianças e as levaram seguras para dentro de casa. Os primeiros raios da manhã mostraram uma grande clareira no campo, estranhas e enormes pegadas que não poderiam ser feitas por nenhum dos animais que eles conheciam. Nos dias seguintes, começaram a brotar do chão estacas de madeira pelos arredores. Eles as arrancavam pela manhã, mas as estacas reapareciam ao anoitecer. O pior estava por vir. Passados uns dias, foram até eles criaturas sinistras, vestidas como se nevasse, acompanhados por uma tropa de homens trajados todos iguais, feito robôs fabricados na mesma forma. Deixaram os papéis em que se liam ordens para que abandonasse aquelas terras, onde seria edificado o futuro. Na mesma hora, o povo de Santier disse que haviam criado raiz ali, e se arrancados do chão, morreriam. Estava declarada a guerra. Começaram a chegar máquinas e máquinas a derrubar árvores centenárias e o que mais estivesse pela frente. O povo pintou-se de urucum e preparou o arco e flecha. Do outro lado, as armas cuspiam fogo. Os filhos do santuário resistiam bravamente à dor, à lágrima e ao medo. Mas não eram páreo para monstros de metal e concreto e suas garras de arame farpado. Os inimigos davam a guerra por vencida, quando de repente viram aparecer mais e mais gente de várias tribos e todos os cantos. Mal sabiam eles que o mundo inteiro tomou conhecimento da ameaça que sofria o santuário, e muitos foram somar força. A abertura no teto da casa mantinha-os em sintonia com outras espalhadas por diferentes partes do planeta, e era exatamente por aquela fenda que chegava a multidão de guerreiros. De mãos dadas e peito aberto, atentos à voz de Santier, enfrentaram o exército inimigo. Não estavam sós. Eram muitos. Eram muito fortes. As máquinas viram nos olhos do povo a vida e a vontade de viver. Acuadas, partiram em fuga. Para festejar a vitória, o povo de Santier fez uma grande roda e dançou por horas e horas. Depois de ouvir a história, Camus e os outros se levantam para celebrar a vida e também dançam de mãos dadas em volta da fogueira. É possível ler no rosto de todos a alegria por estarem ali. Mas devemos nos manter vigilantes, alerta Santier. O inimigo está sempre à espreita e a qualquer momento pode voltar. A vontade é de ficar mais um pouco no calor da fogueira, mas todos entendem que é hora de se recolher, porque a lua também precisa dormir e dar lugar ao sol. Camus olha o horizonte e agradece por mais aquele dia. Eles vão repousar. Sabem que com os primeiros raios da manhã precisarão atravessar o portal, como fazem a cada nascer do sol. Mas igualmente levam no peito a certeza de que ao fim do dia
todos estarão reunidos em volta da fogueira. O conto A Luta do Povo de Santier contra o Exército de Concreto Armado foi selecionado para publicação pelo concurso literário Natureza 2018-2019, organizado por Rui M. Publishing. Essa história ela é baseada em acontecimentos reais. Eu conheci o povo que vive no Santuário dos Pajés, em Brasília, e a sua luta pela terra. O Santier é um personagem real, ele existiu mesmo, ele era pajé no Santuário dos Pajés. E outra curiosidade é que o personagem Camus também é um personagem real. Agora nós vamos a mais um conto: As Moedas Encontradas e o Homem Perdido. Um homem saiu com a mulher e os filhos para um piquenique. Era domingo. Fazia tempo que não tinha um programa em família. O pai trabalhava de segunda a sábado. No meio do caminho, avistou uma moeda que reluzia na calçada. Mal abaixou-se para pegá-la e encontrou outra moeda. E outra, e mais outra, e as moedas se multiplicavam em um número incontável. A cada moeda que encontrava, fazia um plano: comprar um carro, mudar de casa, deixar o trabalho para ter mais tempo para a família. O piquenique não aconteceu. A mulher e os filhos desistiram de esperar e voltaram para casa. Dizem que até hoje o homem está lá, jogado na calçada, à beira da sarjeta, a catar moedas que nunca o saciarão. O conto As Moedas Encontradas e o Homem Perdido foi selecionado para publicação no livro As Aventuras do Velho Matemático, pelo segundo concurso literário, O Velho Matemático. Esse foi um dos primeiros contos que eu escrevi na vida, foi ali por 2012, e ele tem influência das histórias que eu li e ouvia, histórias feitas para a gente refletir sobre a vida, para a gente que tem uma mensagem. E aí o conto ele tem essa característica, né? Ele é curto e ele faz a gente pensar sobre a nossa própria existência. Agora vamos de mais um conto: Novos Franciscos. No coração da Amazônia, o tiro acerta o alvo. O corpo de Francisco vai ao chão, feito árvore tombada. Chapuri chora pelo líder seringueiro. É o fim, pensam os seus algozes. Os anos seguintes são de progresso. A ordem é não deixar uma árvore em pé. A floresta precisa dar lugar ao lucro. Pouco tempo depois, o trabalho está quase completo. Resta somente uma seringueira, nascida intrigantemente no local exato onde Francisco caiu ferido. Na hora marcada, as máquinas estão posicionadas. Dado sinal, avançam em direção à árvore. Aos poucos, vai chegando uma gente do povo que se coloca entre a seringueira e os tratores para empatar a derrubada. Mesmo sob ameaça, o povo não arreda o pé. Ouve-se um tiro e no meio da multidão um corpo cai. Feito látex a escorrer da árvore amazônica, o sangue do ferido toca o chão e dali se ergue outra imponente seringueira. Perplexos, os jagunços voltam a atirar, e a cada corpo que cai, nasce uma árvore, e de cada árvore, um novo Francisco. O que os algozes de Chico não sabiam é que balas não matam sonhos. Viva! A floresta está viva. O conto Novos Franciscos foi selecionado para publicação na terceira edição da revista Marinatambala. Ele também foi publicado neste livro, Do Nascimento ao Epitáfio, e no livro Palavradeiros, volume 2, junto com textos finalistas do concurso literário que eu organizo.
Esse conto foi escrito em 2016 especialmente para um game, um jogo literário chamado Máquina de Escritores do Portal da Escrita, que a cada semana, a partir de um tema, os competidores precisavam escrever um conto de até 1000 caracteres. Nessa semana, o desafio era escrever um conto baseado em uma música. Eu escolhi a música Chapuri, cuja letra é de Eliakim Rufino, a melodia é de Jorge Farias e é muito conhecida na voz da cantora Euterpe. Nesse concurso literário, eu fiquei em 4º lugar. Vamos ao próximo texto? O Último Epitáfio. Seu nome? Epitáfio. Erro de digitação? Não da minha parte. O escrivão do cartório talvez que trocou a letra C de epitácio por F e assim desviou ali a sina do recém-nascido. Ao longo da vida, Epitáfio não se fixava em seus subempregos. O último deles foi de artesão de lápides no cemitério municipal. Seu ofício era reproduzir com precisão os códigos escritos que lhe chegavam à mão e que ele não era capaz de decifrar. Epitáfio também trocou as letras e assim transformou mulher nobre e pura em pobre e mula. Era a mãe do prefeito e Epitáfio acabou no olho da rua. Naquela mesma noite, decidido a reparar uma injustiça, Epitáfio voltou ao seu ex-local de trabalho. Ali, com as próprias mãos, ele retirava as lápides que esculpira para os mausoléus e as redistribuía entre as covas rasas daqueles que em vida jamais foram dignos de homenagens. Chamada, a polícia chegou rapidamente atrás do vilipendiador de cadáveres. Epitáfio não se rendeu. Alvejado, caiu aos pés de uma cova rasa. Foi enterrado ali mesmo, sem lápide, é claro. E precisava, onde quer que esteja, ali jaz Epitáfio. O conto O Último Epitáfio também foi publicado no livro Do Nascimento ao Epitáfio, e assim como o conto Novos Francisco, também foi escrito especialmente para o game literário Máquina de Escritores. Naquela semana, o desafio era escrever uma história sobre o tema epitáfio. Para ver o próximo conto precisa coragem. Teu futuro te condena. Serás um assassino. Dir-te-ei recém-nascido quando teus pais te trouxerem até mim. Lerei teu futuro como o de todos os paridos naquela hedionda cidade, em uma porção do meu sangue. Descreverei em detalhes a teus genitores que com um instrumento perfuro cortante de fabricação caseira vazarás os olhos de uma mulher de cabelos brancos e dela cortará o pescoço. Ainda permanecerás ao seu lado, vendo-a sangrar em silêncio até a morte. Minha profecia arregalará os olhos da tua mãe e de teu pai, que me questionarão como tal infortúnio seria possível. Passarão noites em claro ao som de teu renitente choro. Praguejarão contra ti e contra Deus, e questionarão a ele que fizeram para merecer tamanha maldição. Serás repulsivo aos teus pais, que envergonhados de trazerem ao mundo um monstro, o abandonarão em lugar ermo. Tua sorte, ou não, será ser encontrado por uma família de operários, que encontrarão entre os panos em ti envoltos um bilhete onde se lerá a tua condenação. Aceitar-te-ão entre eles, titubeantes em crer naquelas palavras mal escritas. Seu pavor por ti perseguir-te-á enquanto dividirem o mesmo teto. Temerão a cada dia e a cada noite que a criatura diabólica que em ti habita, enfim, acorde. Não suportarás viver sob eterna desconfiança e partirás para longe daqueles que nunca estiveram contigo. Procurarás abrigo nos mais distintos lugares, todavia, em nenhum deles serás bem-vindo. Por toda a cidade saberão tua fama, e ninguém poderá ser condenado por não acolher criatura capaz de no futuro cometer um ato tão abominável. Ainda tentarás frequentar os bancos escolares, mas não te verão com bons olhos.
nem os professores, tampouco teus colegas. Pelos corredores serás objeto dos mais violentos trotes, em represália ao crime que certamente estarás por empreender. Nesses e em tantos outros momentos, perguntar-te-ás: como poderias ser castigado por delito que ainda nem terás cometido? Ao procurares trabalho, fechar-te-ão as portas. Os patrões temerão não só por sua segurança e de seus empregados, como também de serem acusados de bandidos, defensores de outros bandidos. De certo, recearão a falência, ou pelo boicote dos consumidores, ou por greve geral dos funcionários, indignados a serem obrigados a conviver com um assassino. Sem alternativa, ficarás à margem da cidade e viverás sob a proteção das sombras. Lá encontrará outros marginais e até por eles serás rechaçado. Na melhor das hipóteses, tolerado. Serás sorteado como bode expiatório em que o bando descarregará todo o ódio que por eles a sociedade sentir. E assim, sempre que um novo crime ocorrer, ele te será atribuído. Em uma dessas vezes, uma garota de olhar doce e cabelos dourados será dada como desaparecida. Teus conterrâneos, convictos de tua culpa, procurar-te-ão sedentos por justiça. Apedrejarão e incendiarão teu casebre, com teu nome dito em couro, aos berros. Capturar-te-ão e anunciarão a tua sentença. Mas antes de morreres, a polícia chegará e te poupará do golpe fatal. Menos por acreditar na tua inocência, e mais pelo dever do ofício. Mesmo atrás das grades, não estarás seguro. Serás torturado por longas horas pelos carcereiros. Temendo que a população volte à tua procura, para terminar o que a polícia terá interrompido, renderás o plantonista e te evadirás do local. Teu instinto levar-te-á ao bairro onde nasceste. Entrarás naquela tenda e a mulher de cabelos brancos de costas esperar-te-á sentada em uma cadeira de balanço. Peço que sejas rápido, dirá a mulher. Aproximar-te-á dela e a ferirá com uma faca rudimentar em seus olhos. Em seguida, golpearás com o mesmo instrumento sua garganta. Em silêncio, até a morte, ela sangrará diante das tuas vistas. Se pudesse falar, dir-te-ia ela: não te condeno. Sei que não por acaso quiseste cegar meus olhos e calar minha voz. Ora, foi a partir deles que começou tua desgraça. Por causa do que vi e disse é que te tornaste o que é. E agora tua sina está cumprida. És um assassino, como previ. O conto Teu Futuro Te Condena foi selecionado para publicação na edição de setembro de 2019 do jornal O Relevo. Também foi publicado na Antologia Sombria, editada pela Vivendo de Ventar, em parceria com a editora Empire e organizada pelo escritor brasileiro André Bianco. Para quem não conhece, André Bianco é um best-seller do terror brasileiro. Escreve livros de vampiros como Os Sete e Sétimo. Como nasceu o conto Teu Futuro Te Condena? De desafios que eu mesmo me propus. Quando eu era adolescente, fiquei sabendo que a maioria das histórias eram escritas em primeira pessoa do singular, eu, ou em terceira pessoa do singular, ele, e também no passado ou no presente. E aí eu me desafiei a escrever uma história que fosse escrita em segunda pessoa, tu, e no futuro. Daí nasce a primeira frase do conto: tu serás um assassino. A minha ideia é que essa frase fosse dita por um oráculo, uma cigana, alguém que lê o futuro das pessoas. O próximo conto se chama Olhar. Eles andavam nus, sempre andaram, e nada de errado viam nisso. Olhar o corpo nu do outro era tão corriqueiro e puro como contemplar o pôr do sol ou responder a um sorriso com o outro. Naquele povoado não existia escrita, não existia papel. Tudo que aprendiam, registravam no próprio corpo. Tatuavam na pele sinais de fácil compreensão e aprendiam uns com os outros pelo olhar. Assim, entre eles, tudo era partilhado e nenhum saber se perdia.
Quando alguém entre eles morria, seu corpo era exposto na praça central. Ali todos viam seu corpo, suas tatuagens, dias após dias, até que nenhum sinal, nenhuma tatuagem passasse despercebido por nenhum deles. Depois disso, seu corpo era envolvido em uma película, em uma fibra de uma árvore, e era enterrado num lugar onde não pudesse mais ser visto. Depois de uma vida inteira, sua missão estava cumprida. Com o tempo, o inevitável contato com outros povos se deu. Um em especial, que se instalou ali pela região, cobria-se dos pés à cabeça. Achavam que todo olhar é invasivo. Por isso, não se olhavam nos olhos. Aliás, não se olhavam. Assim, os mais jovens daquele povoado passaram a sentir vergonha do próprio corpo. Começaram a cobrir as partes íntimas, depois as pernas, o tórax, o abdômen e no final já cobriam o corpo todo. Se alguém entre eles deixava à mostra um pedaço de pele, os demais desviavam o olhar. Se o desavisado voltasse à mesma conduta, era duramente repreendido. Com isso, com o tempo, aquele saber daquele povo, passado de geração em geração, estava ameaçado. Já não aprendiam mais nada novo. A extinção daquele povo era tão certa quanto o apagamento para sempre dos sinais tatuados na pele dos mais velhos. Quando morreu o mais ancião dos seus anciões e o seu corpo seria enterrado em um caixão lacrado, um dos jovens decidiu não fechar os olhos para aquilo. No meio da multidão, rasgou as próprias vestes, ficando nu diante de todos, e gritou: "Amigos, olhem aqui. Sempre andamos nus. Isso nunca nos pareceu feio ou sujo. De uma hora para outra, fomos convencidos de que olhar o outro é repulsivo. Com isso, deixamos de aprender uns com os outros e com aquilo que o nosso corpo tem a oferecer. Negamos a nós próprios, desfiguramos-nos, tornamo-nos irreconhecíveis. Envergonhados, não mais por causa do próprio corpo, mas pela atitude que tiveram nos últimos tempos, todos despiram-se na frente de todos. Depois, juntos, tiraram o ancião de dentro do caixão. Seu corpo estava coberto de tatuagens. Ao vê-lo, deram-se conta do quanto ele era sábio e do quanto seria negativo se enterrassem sem lê-lo. Fizeram um ritual. Todos olharam cada parte do corpo do ancião, cada sinal tatuado. Dessa vez o ritual demorou mais do que o costume, ainda mais depois de tanto tempo sem exercitar o olhar para o outro. Nesse dia aprenderam muitas coisas, principalmente de que não deveriam sentir vergonha de quem eram. No olhar de cada um era possível ver o quanto estavam felizes por estarem vivos, e de que só estavam vivos porque nunca deixaram de ser eternos aprendizes. O conto Olhar foi selecionado para publicação nas revistas Filos, Literalivre e Inversos. Também foi publicado na antologia Escritor Profissional, volume 3, da editora 8 e meio. Esse conto nasceu quando eu estava escrevendo o meu livro Livrinho da Silva, e eu percebi que todas as histórias giravam em torno do livro impresso. Eu queria uma história que valorizasse a oralidade, valorizasse a cultura, aquelas culturas que não conhecem a escrita. E aí eu imaginei um povo fictício que, em vez de passar seu conhecimento de geração em geração por meio de livros,
tatuasse no próprio corpo todo o seu conhecimento. E eu, assim, sinto muito orgulho de ter escrito esse conto. Agora apresento para vocês os meus microcontos, que são histórias curtíssimas. Começo por Toca Raul. Ao som de Tente Outra Vez, de Raul Seixas, o homem desiste do suicídio. Sorte a dele não ter tocado no rádio Vá com Deus, de Roberta Miranda. O conto Toca Raul foi selecionado para publicação pelo 6º concurso de microcontos de humor de Piracicaba, realizado pela Secretaria Municipal de Ação Cultural de Piracicaba. O conto foi inspirado em um acontecimento real que eu soube de um empresário que teria desistido do suicídio ao ouvir no rádio a música Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Vamos de mais um conto? Foi sua primeira e última explosão no trabalho. Demitido? Não. Até hoje é considerado o melhor kamikaze da história. O conto que você acabou de ver não tem título e ficou em 20º lugar na segunda semana do prêmio Escambau de Microcontos, promovido pelo coletivo Escambau de Arte e Cultura e que propõe um desafio a cada semana a partir de uma palavra específica. Nesse dia, a palavra era explosão. Vamos agora ao microconto Prisão Preventiva. Por segurança, todos que ali nascem são recolhidos à carceragem logo após o parto e ao longo da vida devem provar que merecem a liberdade. Até hoje não se tem notícia de alguém que tenha conseguido. O conto Prisão Preventiva foi selecionado para publicação na 4ª edição da coletânea literária Carnavalha-me, do projeto Carnavalha-me. Este é um dos meus contos em que eu falo sobre prisão, crime e castigo. Vamos fechar com mais um conto? Viveu entre sorrisos e gargalhadas, cócegas e piadas. Depois de uma vida gozando juntos, estavam convictos de que acertaram ao casar por humor. Esse conto, sem título, ficou em 22º lugar na 3ª semana do prêmio Escambau de Microcontos. E nesse dia, a palavra era humor. O conto também foi publicado no fanzine literário Receita no Verso, em janeiro de 2007, produzido pelo escritor Marcelo Pérez. Bem, espero que você tenha gostado. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, é só me seguir nas redes sociais. Aldenor Pimentel, eu estou no Instagram e no Facebook. Eu também tenho um blog onde publico meus textos literários. É artedealdenor.blogspot.com.br. E tem o blog Arte Leituras, que é arteleituras.blogspot.com.br, que é onde eu publico sobre cultura em geral com foco na produção literária de Roraima. Eu fico por aqui, até mais.